Meus queridos irmãos, continuando diante deste culto, queremos nesse momento trazer uma reflexão para os amados irmãos e gostaria de refletir um pouco nessa manhã sobre a segurança que Deus dá nos dias difíceis. Gostaria de refletir através do Salmo 46, mas antes gostaria de dar uma palavra aos irmãos a respeito sobre o que nós temos passado. Já temos passado um tempo de quarentena, onde que o coronavírus tem afetado todo o mundo. Gostaria de pedir aos irmãos que não criassem pânico, não se apavorassem, entendessem que nossa confiança e nossa esperança está no Senhor. Nós precisamos passar isso para as demais pessoas, precisamos entender que o Senhor é o nosso refúgio. Justamente sobre isso que nós estaremos falando nessa manhã. Eu chamo você e peço a você que abra sua Bíblia aí para que nós estejamos lendo junto, Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajuda a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Esse salmo muito conhecido, onde que nos traz alguns ensinamentos importantes. E lembramos que foi através dele que Martinho Lutero escreve no 323, Castelo Forte é o nosso Deus. Entendendo toda essa mensagem desse salmo, a segurança que ele nos dá, e é um dos mais belos hinos que nós temos no nosso cantor cristão. Mas gostaria de refletir nesse momento, rapidamente com os irmãos, sobre a segurança em dias difíceis. E é aquilo que o Salmo traz para nós nessa manhã. E nós podemos ver algumas verdades. E a primeira verdade que eu quero destacar nessa manhã com você é que este Salmo nos fala da sua proteção. O salmista ele vai citar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele vai citar o refúgio, abrigo contra o perigo. Ele é quem nos protege contra os perigos. Ele entende que o Senhor quer a sua proteção. E nós, como servos do Senhor, exatamente nesses momentos, precisamos entender que Ele é a nossa proteção. Assim Ele nos dá uma excessiva ajuda em tempo de angústia. Mas o salmista também nos vai falar que, além do seu refúgio, Ele é a nossa fortaleza, trazendo assim a ideia de força e segurança total em nosso viver. O salmista descreve que esse refúgio, a fortaleza, nos leva a uma segurança tal que mesmo que a terra se mude, o versículo 2 vai dizer, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ou seja, mesmo que a terra vá para o meio dos mares, nada nos abalar, nada há de nos abalar. E o salmista nos ensina nesse texto, mesmo que venham guerras, mesmo que venham terremotos, mesmo que venham calamidades tal, aquele que tem em Deus o seu refúgio não será abalado. Aquele que tem e vive debaixo das poderosas e potentes mãos do Senhor, ele não sente o tremor daquilo que está à nossa volta. E mesmo que chegue ao fim dessa terra, o servo do Senhor continuará vivendo junto dele com segurança. E o versículo 3, o salmista
acentua esses acontecimentos. Ele vai dizer: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não só a terra, mas agora também o mar, nessa agitação, nesse descontrole que aconteça dentro da natureza, venha a entrar em colapso, os servos do Senhor precisam continuar firmes, precisam confiar na sua proteção. E nesses tempos que estamos vivendo de desesperos, de desesperança, onde que muitos não vê a solução, não espera a cura, têm ficado em suas casas agoniados, fechados, com medo dessa doença. Creia você, como servo do Senhor, que o Senhor é a sua proteção. Por mais que venham calamidades, intempéries, você está seguro no nosso Deus, você está com Ele, e você passará. E assim como Ele fez com o seu povo, preservando ali no passado, nós podemos ver na própria Bíblia, quantas coisas que aquele povo passou, mas o Senhor tinha um propósito naquela vida, assim como tem na vida dos seus servos. Creia que Ele vai fazer você passar, que Ele fará você passar por esse tempo difícil, que você tenha segurança que assim como aquele povo do Senhor permaneceu firme, que nós venhamos a permanecer firmes, que nós venhamos a estar seguro e passando por esses tempos difíceis. Mas eu gostaria também de pensar nessa manhã, a segunda verdade que esse texto nos traz, que além de ele ser a nossa proteção, o Senhor, Ele está presente. O salmista vai nos apresentar isso nesse salmo, sobre aquilo que ele crê, que nós precisamos também crer. Ele diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois de falar do bravo mar, depois de falar sobre que as águas se rujam, no versículo 4 ao 7, ele vai trazer a diferença do que é a presença de Deus em nossa vida. Ele vai falar no versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ele fala da presença do Senhor que traz tranquilidade, como um rio que corre tranquilo e calmo. Esse rio que temos na nossa vida, a presença do Senhor que existe dentro de nós, trazendo alegria, que surge da cidade do trono de Deus. Deus está no meio dela, e as bênçãos do Senhor são como a corrente de um rio, trazendo tranquilidade e ajuda todas as manhãs. O versículo 5 vai falar que Deus está no meio dela, não será abalado, Deus a ajudará a romper amanhã. E assim como o dia dissipa as trevas à noite, assim o Senhor em nossas vidas, Ele dissipa todo o mal que está à nossa volta, com sua presença, trazendo luz, tranquilidade, trazendo assim uma alegria constante em nossas vidas. E o salmista ele vai continuar falando da presença desse Deus. Ele vai falar que assim como o versículo 6 vai falar: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e derreteu a terra. Ele vai falar que o Senhor, com a sua voz, com a sua presença, ele chega a derreter a terra, Aqui usando uma metáfora, falando sobre a presença do nosso Deus, o abalo que pode causar naqueles que estão à nossa volta, trazendo assim proteção e sua presença em tempos difíceis. Mas eu gostaria de pensar também, já estou partindo para o final, sobre o terceiro ponto desta manhã, ou seja, a terceira verdade que este salmo nos traz. Ele vai falar que além da sua proteção, além da sua presença, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai falar: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, ele traz a paz ao término da guerra, trazendo vitória. Ele traz a tranquilidade, ele acaba com uma guerra, para nos trazer paz, para nos trazer tranquilidade, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. E o versículo 10, que é um versículo muito conhecido, que eu gosto muito, ele vai nos dizer:
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ou seja, Deus está falando, fique quieto, eu sou Deus, eu estou acima de tudo, eu tenho poder em minhas mãos, tudo acontece com a minha permissão, tudo acontece com a sua presença, e Ele sabe de todas as coisas. Não adianta brigarmos, não adianta corrermos, não adianta fazermos muitas coisas se não for a presença do Senhor, se não for o Senhor em nossa vida. E assim como diz o Salmo 127, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Não adianta de nada nós ficarmos em casa, não adianta você ficar com medo, se preservar. Mas se o Senhor não guardar, não adianta. A coisa vai chegar, vai acontecer. Saiba disso, que o Senhor é a nossa segurança. Ele precisa ser a sua esperança. Não outras coisas que vão vir tentando trazer esperança, mas o nosso Deus, Ele precisa da sua proteção, Ele precisa estar presente na sua vida, e você precisa entender que Ele é o Todo-Poderoso, e que você precisa declarar a sua fé a Ele, você precisa aumentar a sua fé no Senhor. E que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus possa fazer você refletir nessa noite, que o Espírito Santo, nessa manhã, que o Espírito Santo possa continuar falando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, seja em tempo de crise, em tempo de momento difícil. Que você creia nisso nessa manhã e tenha um domingo abençoado com o Senhor.